Vamos aprender esse porta-travessas térmico com um bolso interno para acessórios e pano de prato? É uma peça super útil, vendável e prática. Não pode faltar aí no portfólio de peças do ateliê de vocês. Todas as medidas estão na descrição do vídeo. E assim como tem muito amor envolvido nessa aula, te peço para não esquecer de deixar o seu like, se inscrever no canal, deixar um comentário bem carinhoso por aqui. Esse canal está começando e vai ser bom demais continuar trazendo conteúdos para vocês. Nessa aula, vocês vão aprender uma forma diferente de colocar as alças, para que a própria alça suporte todo o peso da travessa. Outro pulo do gato é usar o etaflon um pouco menor que os cortes que nós vamos fazer. Assim a gente vai evitar muitas camadas e vai facilitar a costura. Inclusive, você consegue fazer essa peça linda na sua máquina doméstica. Vamos lá? Vamos aprender? Para fazer essa peça, eu estou usando aqui um painel sublimado que já veio nesse tamanho aqui. Aqui embaixo na descrição do vídeo eu estou deixando o link para vocês, para que caso vocês queiram adquirir esse painel sublimado, para que vocês já consigam comprar dessa forma aqui. E ele já vem estruturado no nylon 600, então eu não vou usar uma outra estrutura aqui. Além dele, eu vou usar somente o etaflon. Tá? E eu já cortei o etaflon aqui na medida que tá aí para vocês na descrição do vídeo, que ele é 2 centímetros menor do que o painel, a parte que eu tô fazendo aqui da capa. E eu só apliquei ele com cola de silicone, cola fria de silicone. Passei um pouquinho de cola e coloquei ele aqui, apenas para que ele não fique saindo do lugar na hora em que a gente for fazer a costura. Nós vamos começar fazendo um bolso para a parte do forro dessa tampa. Então, eu estou usando aqui o tricoline 100% algodão e vou fazer um bolso usando tela vôlei. A intenção desse bolso é colocar um pano de prato, uma colher de pau, um acessório que a gente pode utilizar na hora de servir o que a gente vai levar dentro desse porta-travessa. Para que esses acessórios não fiquem saindo do lugar, eu vou usar o zíper. Então, vai ser um bolso de zíper. Então, vocês vão pegar a medida da tela vôlei que tem aí, vão dobrar ao meio. E nós vamos colocar um viés aqui e para depois colocar o zíper. Eu tô usando aqui o viés Boneon. Então, eu vou pegar essa parte aqui que tá dobrada, a parte que tá aberta para cima e vou aplicar o viés aqui. Agora, eu vou pegar o zíper e vou encaixar ele aqui, olha. Colocando a parte do viés na parte de cima aqui do zíper. E para dar o acabamento, eu vou colocar novamente o viés aqui na parte de cima do zíper. Então, eu vou abraçar o zíper com o viés Boneon e vou passar uma costura. Vou passar o cursor. E vou pegar o meu forro e vou aplicar esse bolso no forro da tampa. Vou alinhar a parte de baixo aqui bem próxima da base do forro. E vou passar uma costurinha em toda a volta, prendendo esse bolso de telinha no forro. E aqui em cima, onde tá aberto, eu vou passar uma costura aqui em cima, na parte de cima aqui do viés. Agora, nós vamos pegar a tampa, que já está com o etaflon aqui aplicado. Eu vou sobrepor o forro em cima dessa parte aqui da tampa. Com o direito virado para cima. Então, vai ficar direito para baixo e direito para cima, avesso com avesso. Eu vou passar uma costurinha de segurança em toda a volta e vou refilar aqui o excesso do forro, porque eu cortei um pouquinho maior do que o tamanho da tampa. Bom, e essa costura que eu fiz de segurança, ela é bem na bordinha. É só para prender
essa parte aqui do forro que tá com o bolso na tampa da nossa peça. Agora a gente vai trabalhar no fole. Para o fole, vocês têm duas medidas. Essa daqui, que é a do canal do zíper, é um tecido que já está estruturado. Eu usei aqui Pricoline 100% algodão. Ele está estruturado no feltro termocolante, mas vocês podem estruturar na manta R1, na manta R2, na estrutura que vocês preferirem. E estou usando aqui também o Etaflon. Eu já fiz, assim como na tampa, eu já coloquei o Etaflon aqui centralizado usando a cola de silicone. É a cola de silicone fria mesmo, tá? É só um pouquinho, só para fixar aqui, para ele não ficar soltando. E por ele ser menor, ele não vai agregar camadas na nossa peça. Então, vocês vão pegar a parte principal, vão colocar o zíper direito com direito e vão colocar o tecido de forro, que eu tô usando aqui a mesma estampa, aqui só tá no Tricoline mesmo. Eu vou colocar, então a gente vai fazer um sanduíche. Tecido principal estruturado com direito para cima, o zíper direito com esse tecido e o forrinho com a parte do direito por cima disso aqui. Nós vamos passar uma costura até chegar do outro lado. Agora eu vou virar essa parte do forrinho para trás e vou rebater essa costura aqui. E já vou aproveitar e já vou passar uma costura de segurança nessa parte do forro aqui na parte de baixo para já deixar todo mundo preso. Ficou assim. Vou passar o cursor. E vou pegar a outra parte do fole, vou colocar direito com direito. Essa parte aqui, ela também já está com o Etaflon. Vou passar primeiro uma costurinha de segurança e depois eu vou colocar o forro. Passei aqui a costurinha de segurança, agora eu vou colocar o forro do outro lado. Direito com direito. E agora nós vamos rebater essa costura. Essa medida que eu passei para vocês do tamanho do fole, ela vai bater certinho com esse tamanho de painel aqui, com a medida que tá aqui embaixo na descrição. Mas dependendo do material que você for usar, se você for usar um material diferente, pode ser que as medidas elas precisem ser ajustadas de acordo com o que você vai usar. Então, eu vou explicar para vocês como que vocês fazem a conferência do fole. Então, depois de estar aqui com o fole todo pronto, então eu já fiz a primeira parte, que já está com o canal do zíper, com o forro. E essa outra parte, ela tá sem o forro tá preso só em uma das partes. Que foi essa daqui que a gente acabou de fazer. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essa parte do fole, que ainda não está costurada, o anel ainda não está costurado completamente, e nós vamos clipar em volta de todo o espelho da peça. E vocês vão prender toda a parte com clips. Eu recomendo que vocês cortem essa parte aqui do fole, que é a parte que não faz parte do canal do zíper. Eu recomendo que vocês cortem um pouco maior do que está aí na medida, para que vocês façam essa conferência. Então, chegando aqui no final, percebam que essa parte ela tá maior. Eu vou continuar clipando. E vou sobrepor, eu vou continuar passando com ela por cima dessa outra parte aqui do fole. Eu vou marcar exatamente o encontro onde termina essa parte aqui, nessa parte aqui do fole. Vou fazer uma pequena marcação aqui onde ele terminou. Depois que eu fiz essa marcação, eu posso soltar. Essa marcação que eu fiz aqui, eu vou acrescentar 1 centímetro
e vou cortar essa parte aqui que tá sobrando. Eu vou tirar um pedacinho do meu Etaflon também, para que ele não fique agregando camadas aqui na costura. Agora que o fole está conferido, eu posso fechar o anel. Então, eu vou pegar a outra parte, eu vou colocar aqui direito com direito, vou passar uma costurinha de segurança aqui bem na bordinha. Agora, eu vou pegar essa parte aqui do forro e eu vou torcer ela. Então, ela tá com a parte do direito para cima, eu vou torcer para cá. E vou torcer novamente, para que fique direito com direito nessa parte daqui do forro. Agora sim eu vou passar uma costura definitiva. Vou arrumar essa parte aqui que ficou torcida. Vai ficar todo mundo certinho aqui. E agora, pelo lado direito, eu vou passar uma outra costura aqui, rebatendo essa parte do anel. Eu vou aproveitar e já vou passar uma costurinha de segurança, prendendo essa parte do forro nessa outra parte aqui do fole, para que ele não fique solto e facilite na hora que a gente for prender o fole nos espelhos. Agora nós vamos trabalhar na parte de baixo da peça e a gente vai aplicar as alças antes de colocar o forro. Bom, nessa parte aqui do espelho, é a parte de baixo do porta-forma. Então, eu tô usando aqui o tricoline 100% algodão estruturado. Eu também tô usando aqui um feltro termocolante, mas vocês também podem usar a manta R1, R2, da preferência de vocês. E nós vamos fazer uma marcação aqui para nos auxiliar a aplicar as alças nessa peça. Então, daqui das bordas para dentro, vocês vão fazer uma marcação de 12,5 centímetros. E vocês vão traçar uma linha aqui. E daqui da parte menor, né, das laterais para dentro, vocês vão marcar 2,5 centímetros. E nós vamos ficar com um retângulo aqui dentro, que vai nos ajudar a posicionar as alças dessa peça. Agora, nós vamos pegar a alça. Eu estou usando aqui uma alça de 4 centímetros de largura, mas poderia ser uma alça mais estreita, porque eu só tinha aqui mesmo essa de 4. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar, se a sua alça tiver direito e avesso, você vai colocar direito com direito. E nós vamos marcar aqui 1 centímetro e passar uma costura. E aí, nós vamos abrir essa costura, uma parte para cada lado. Vocês podem passar um pouquinho de cola de contato ou colocar uma fitinha dupla face aqui de um lado para o outro, para que essa costura ela fique aberta assim e não crie muitas camadas e não dificulte na hora que a gente for costurar as alças no espelho da peça. Eu vou passar um pouquinho de cola de contato e vou prender essas duas partes que estão aqui, ó, da costura, e vou abrir a costura por cima da cola de contato. E antes de colar essa parte, agora que a cola já secou, eu vou fazer um cortezinho para tirar essa pontinha aqui, para ela não ficar aparecendo aqui na lateral. Vai ficar assim, ó. Agora, nós vamos pegar toda a extensão da alça. E vamos encontrar o meio dela. Juntar aqui, ó, essa parte aqui nessa, encontrando o meio. E vou fazer uma marcação aqui, desse lado aqui onde eu encontrei. Agora, além dessa marcação aqui, nós vamos encontrar o meio aqui também. Então, eu vou dobrar, vou encontrar, fazer pique com pique. E vou passar uma linha aqui. Essa canetinha é aquela que apaga com ferro. Agora que a alça tá emendada, eu já tenho essas duas marcações, eu vou posicionar aqui
tanto essa parte da emenda quanto essa outra parte, uma de cada lado. Cuidado para ela não ficar torcida. Essa parte aqui eu vou encontrar aqui, nessa marcação que eu fiz. Agora, nós vamos fazer uma costura em cima da alça. Eu vou começar aqui, vou vir até aqui nessa marcação de 2 centímetros e vou costurar outra parte da alça até chegar aqui em cima, nessa outra marcação de 2 centímetros. Vou entrar e vou costurar. Então, nós vamos ficar com essa parte aqui da alça costurada na parte do fundo do espelho. Vou fazer isso desse lado e desse lado. Respeitando essa parte de 2 centímetros, eu fiz uma costurinha até chegar aqui nessa outra marcação de 2 centímetros e costurei. Prendi a alça aqui no espelho do fundo. Eu vou repetir a mesma coisa do lado de cá. E vai ficar assim, olha. Ela vai ficar presa aqui embaixo. Só que esses 2 centímetros, eles são necessários para quando a gente for prender essa parte do espelho no fole. A intenção dessa alça é ela fazer um reforço no fundo desse porta-travessa para que ela sustente o peso da travessa que vai vir aqui dentro. Agora, nós vamos pegar essa outra extremidade aqui da alça. Daqui para cá, nós vamos marcar 8 centímetros e daqui para cá também 8. Nós vamos fazer aquela costura para deixar essa alça mais confortável para pegar. Agora, eu vou dobrar ao meio e vou passar uma costura, começando nessa primeira marcação que eu fiz, até essa segunda marcação que eu fiz, para que essa parte aqui da alça, ela fique mais fina e cause conforto na hora que a sua cliente for pegar esse porta-travessa. Vai ficar assim, ó. E eu vou repetir esse mesmo passo do outro lado da alça. Agora, nós vamos virar essa parte do espelho que já tá com as alças aplicadas pro lado de cima, com o avesso para cima. E nós vamos colocar o Etaflon aqui. Eu não tinha colocado antes, porque o Etaflon, ele ia dificultar essa costura que nós fizemos aqui para prender as alças. Então, eu vou colocar agora. E assim como eu fiz com todas as outras partes do Etaflon, eu também vou usar a cola de silicone fria. Então, é só passar e centralizar o Etaflon aqui na parte do espelho. E a gente vai pegar agora a outra parte do forro, que é o forro do espelho, do fundo, e nós vamos colocar aqui por cima. E vamos passar uma costura de segurança em toda a volta. Só que eu vou fazer essa costura de segurança pelo lado de cá, pelo lado do direito. Para quando eu for passar essa costura, eu consiga levantar essa parte da alça e passar a costura por aqui. E como eu cortei o forro um pouquinho maior, eu só vou refilar essa parte aqui que ficou sobrando. Nós já tínhamos encontrado os meios aqui do espelho, quando a gente foi fazer a marcação das alças. Agora eu vou encontrar os meios do fole, do anel do fole, para a gente posicionar agora, costurar o fole nos espelhos. Primeiro eu vou costurar no fundo, depois eu vou costurar na tampa. Então, aqui tá o meu anel, eu vou encontrar o meio. Eu vou juntar aqui as duas partes onde começa e onde termina o zíper. E aqui desse lado também. No zíper eu não vou dar pique, eu vou fazer uma marcação com essa canetinha que apaga no ferro. Agora eu vou pegar a marcação aqui do fundo, dessa parte aqui, olha, onde tem o fole.
e vou encontrar o meio com o meio aqui, direito com direito. Vou passar uma costurinha aqui de segurança só para prender essa parte aqui. Nessa parte aqui, onde a gente está aplicando a parte do folha no espelho do fundo da peça, a parte do zíper ela vai ficar para cima, porque o zíper nós vamos prender na tampa. Vou encontrar outra parte aqui, pique com pique, meio com meio. E também vou passar uma costurinha aqui de segurança. Agora vocês podem alfinetar toda a volta ou clipar, como vocês preferirem. E aí a gente só vai passar mesmo uma costura em toda a volta, costurando o folha no espelho. Como nós fizemos a conferência do folha, a medida vai bater certinho. Agora a gente vai aplicar o viés. Vocês podem usar o viés da preferência de vocês. Eu vou usar o viés do próprio tecido aqui que eu fiz o forro. Antes da gente colocar a parte da tampa aqui no folha, nós vamos prender as alças aqui na lateral, para que essas alças não fiquem soltas. E nós vamos posicionar, subir com a alça aqui para cima e fazer uma costurinha aqui para prender essa alça aqui na lateral. Notem que o peso não vai estar aqui nessa parte da lateral. Todo o peso da forma vai estar aqui sustentado pela parte de baixo. Então, essa costura é uma costura só para prender aqui, para que ela não fique solta. Cuidem apenas para que a cor da linha que vocês vão usar na parte de cima e de baixo combine tanto com a estampa, para que ela fique uma cor neutra aqui, porque essa costura ela vai aparecer aqui no fundo. Vocês também podem, ao invés de costurar, colocar um rebite, tá? Isso aí fica a critério de vocês. Agora, com as alças já costuradas, nós vamos desvirar, colocar o avesso para fora novamente, para costurar a parte da tampa aqui no folho. Eu vou colocar as alças aqui para dentro. Eu já encontrei os meios, então já tem um pique aqui. Aqui eu já tinha feito a marcação. Eu vou posicionar aqui a parte da tampa com o direito virado para baixo. Agora vocês só precisam prestar atenção, porque a parte da estampa, a parte que vai abrir, aqui no meu caso, o meu tecido ele tem uma direção. Então essa parte aqui eu tenho que cuidar para que fique aqui o zíper. Então tá assim, eu vou virar para o outro lado e vou colocar a parte do avesso toda para cima. E vou fazer aqueles encontros como eu fiz na parte do fundo, pique com pique. Vou fazer uma costurinha de segurança aqui desse lado. Vou encontrar também o outro pique com a marcação que eu tinha feito no zíper. E também vou passar uma costurinha de segurança. Depois é só costurar toda a volta. Cuidem aqui para não costurar a alça. Então, vocês coloquem ela para baixo. Nós costuramos com uma margem aqui que dá segurança para a gente fazer essa costura sem encostar na alça. E agora é só costurar. Depois que vocês cliparem, se vocês quiserem abrir o zíper para facilitar na hora que estiverem passando aqui na máquina, também dá super certo. E agora é só finalizar com o viés, da mesma forma que nós fizemos nessa parte aqui do fundo. E ficou assim, nossa peça finalizada. A parte em que eu coloquei o viés e que eu fiz um pesponto aqui nessa parte de cima não ficou gravada, mas eu acho que dá para vocês entenderem. Olha, se depois vocês quiserem, antes de colocar o viés nessa parte de cima aqui da tampa, vocês podem passar um pesponto em toda essa parte aqui para deixar o zíper mais alinhado para baixo. Uma peça super prática, vendável, é térmica
Então, vocês podem oferecer aí para cliente de vocês, para levar para as festas, para as reuniões em família, sem levar aquelas travessas no saquinho plástico. Cabe uma travessa grande aqui dentro. E nessa parte daqui, olha, é onde vocês podem colocar o pano de prato, os acessórios que vão ser levados para servir o que está aqui dentro dessa travessa. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês façam, e quando fizer, não esqueça de me marcar lá no Instagram. E eu vou ficar muito feliz de ver essa peça confeccionada pelas mãos de vocês. Um beijo e até a próxima!